Om Arunachala Ramanam. Numa tarde, demorando-se Bhagavan a voltar do habitual passeio pela montanha, dois macacos chegaram até a porta do hall cheio de devotos. Os animais esqueceram-se do medo natural que experimentavam ante as pessoas. E vendo vazio o lugar de Bhagavan, mostraram-se tomados de enorme ansiedade. Todo macaco que tiver convivido com um ser humano é perseguido e repudiado pelos seus companheiros ao retornar à sua tribo na selva. Aqueles, porém, que eram alimentados e acariciados por Bhagavan, continuavam sendo bem recebidos pelas suas tribos. Havendo transcendido o ego, Bhagavan não transmitia medo ou antagonismo, e os animais se apercebiam disto. Certa vez, uma cobra venenosa cruzou sobre sua perna imóvel. Indagado sobre o que sentira, o Maharishi disse rindo: fria e úmida. Durante os últimos anos de sua vida, seu programa diário era o seguinte: às 5 da manhã, a sala onde Bhagavan dormia num divã era aberta à visitação dos devotos, que lá iam meditar ao som de cânticos védicos. Às 6 horas, ele ia para o banheiro, e às 7 tomava a refeição matinal na sala apropriada. Então, os devotos sentavam-se diante dele na sala das 8 às 11, com um intervalo de meia hora às 10. Muitas vezes reinava pleno silêncio vibrante de sua graça. Era uma paz e um contentamento além de todas as palavras. Outras vezes, os devotos deveriam realizar um sadhana, um esforço espiritual, que ele vigiava e guiava sem, contudo, dar nenhuma indicação de que o fazia. Acontecia de surgirem perguntas, ou ainda cânticos em louvor de Bhagavan. O correio chegava entre 9 e 10 horas. Bhagavan lia as cartas ou folheava o jornal do dia. Mas, sem interromper a corrente de silêncio que irrompia no coração dos presentes. Ele não respondia pessoalmente às cartas. Disto, encarregava-se o escritório do ashram, mas as respostas eram lidas e revisadas por Bhagavan no mesmo dia, à tarde. O almoço era às 11 horas, e nos últimos anos, Bhagavan consentia que seu frágil corpo descansasse um pouco após essa refeição, antes da abertura da sala aos fiéis. Os esquilos regalavam-se então, pois Bhagavan jogava ao assoalho amendoim para eles. Das 3 às 5 da tarde, voltavam os devotos à sala, mas Shri Bhagavan ausentava-se durante meia hora para o seu habitual passeio pela colina. Já nos seus últimos anos, teve de abandonar tal passeio, pois estava muito enfermo. Os joelhos inchados de reumatismo não lhe permitiam andar, senão muito lentamente, para atravessar a praça do ashram. Antes das 5:30, os cantos dos Vedas eram reiniciados. Às 18:30, as senhoras partiam. Meia hora depois, era a vez dos homens. A mesma consideração que Bhagavan concedia às pessoas e animais era dada às coisas inanimadas.
Todo o movimento e ação tinham de ser executados proveitosamente, da melhor maneira possível. Nada devia ser desperdiçado. Pude observar a meticulosidade com que um livro era encapado ou um retrato colado. Ele não hesitava em repreender um assistente se fosse mal aproveitada uma simples folha de papel. É notório que o homem destrói e depreda a natureza. E era consolador verificar o cuidado com que esse homem divino fazia uso das coisas. A comida, por exemplo, jamais era desperdiçada. Um presente de frutas deveria ser distribuído às crianças ou dado aos macaquinhos travessos que tentavam roubá-las. Mas jamais dever-se-ia permitir que as frutas se estragassem. Assim se vê que é uma noção errônea pensar que a economia acompanha a parcimônia e a generosidade é parceira da extravagância. Muitas vezes os parcimoniosos são como esbanjadores e os generosos revelam-se cuidadosos. Quando Bhagavan terminava a refeição, a folha de banana usada como prato ficava tão limpa como se tivesse sido lavada. Nem um grão de arroz sequer era lançado fora. Noutros tempos, corpo ainda sadio, ele próprio ia à cozinha, ajudando no preparo de alimentos. Insistia em que as cascas dos legumes fossem usadas para alimentar o gado. Apesar de ser um rei absoluto e de todos ansiarem por obedecê-lo, a vida de Bhagavan era belo exemplo de submissão. Em virtude de sua recusa a expressar ainda que um só desejo ou dar alguma ordem, as autoridades do ashram erigiam sua própria estrutura regulamentar e Bhagavan submeteu-se aos regulamentos sem qualquer reclamação. Assim, se algum devoto intentasse irritar-se com o regulamento, tinha perante os olhos o exemplo de submissão de Bhagavan. Se Bhagavan resistia a algum ponto, era sempre no interesse dos devotos, e assim mesmo fazia-o silenciosamente. Muitas vezes, tal resistência processava-se conforme o seu agudo sentido humorístico. De uma feita, um assistente criticou uma senhora europeia por sentar-se com as pernas esticadas à frente. Prontamente, Bhagavan reagiu sentando-se com as pernas esticadas no mesmo sentido, a despeito da intensa dor que tal posição lhe causava. Quando os presentes protestaram, Shri Bhagavan revelou que a ordem atingia a todos sem exceção. Somente quando permitiram que a senhora se pusesse à vontade, Bhagavan voltou aos seus hábitos. Mas não só aos regulamentos, mas também aos condicionamentos da vida. Dor e doença, Bhagavan demonstrava submissão. Desse modo, ensinando que a dor jamais perturba a equanimidade daquele que permanece no ser. No transcurso de sua longa e dolorosa enfermidade, que finalmente matou o seu corpo, submeteu-se completamente a um e outro médico que estavam encarregados de curá-lo. Jamais reclamando ou pedindo a menor mudança no tratamento ou medicamento. Visava, assim, não desapontar aqueles que faziam a recomendação. Mas até nisso, nada se fazia sem a autorização das autoridades do ashram. Se atualmente existe uma tendência
a encarar a submissão como sinal de falta de espírito ou vontade própria, é porque o egoísmo é considerado como sendo natural. Sem dúvida alguma, lutar contra nossos próprios desejos exige muito mais espírito que relutar em negá-los. Bhagavan mostrou-nos o caminho livre de desejos. Tal liberdade não é submissão a nada de objetivo. É a felicidade de concórdia, pois é ao próprio ser, e não a um estranho, que nos submetemos. Bhagavan procurou libertar-nos não só dos desejos físicos, mas também dos desejos psíquicos, desaprovando todas as anormalidades e excentricidades. Todo interesse em visões e poderes psíquicos. Ele preferiu que seus devotos se conduzissem de modo natural e sensato. Estava nos ensinando a buscar a realidade final, onde as percepções e poderes, chamados superiores ou miraculosos, são ilusórios, tanto quanto o são os físicos. Certo visitante contou que seu guru tinha morrido e sido enterrado, para mais tarde, 3 anos depois, voltar ao mesmo corpo físico a fim de instruir seus devotos. Bhagavan continuou sentado, imóvel, como se nada tivesse sido dito ou ouvido. Então, soou a campainha do almoço, e à porta, quando se retirava, voltou-se encarando o visitante e disse: mesmo que um homem possa entrar em muitos corpos, isto significa que já encontrou seu verdadeiro lar? Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.